Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Ouro. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui. E para quem não sabe, para quem é novo aqui, o Café com Ouro ele tem 4 pilares principais, onde aqui a gente fala sobre estética, autoconhecimento, espiritualidade e empreendedorismo. Toda semana nós trazemos uma pessoa para contar uma história para você que talvez você esteja precisando ouvir aí do outro lado. Pessoas que têm um propósito, pessoas que têm histórias, pessoas empreendedoras. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para falar aqui no Café com Ouro. Vocês fiquem até o final porque vai ser fantástico. Hoje eu trouxe a Débora Vargas, a Débora que é maquiadora. A Débora está à frente aí do Miss Grand, então que vai acontecer em fevereiro. Então nós vamos comentar um pouco sobre isso também. E eu gostaria que você se apresentasse, Débora, para todos os ouvintes aí e os telespectadores do Café com Ouro. Olá, pessoal, tudo bem? Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. A Lu é uma pessoa muito querida. Desde que eu conheci ela, eu senti que nós tínhamos uma luz, né? Que íamos Diferente. seguir uma luz diferente que ligava nós duas, né? E hoje, estar dividindo com vocês um pouco da minha história, dessa jornada do Miss, é um presente para mim também, porque eu acredito que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Então, só de eu estar aqui hoje é um grande propósito de Deus. E fica aí ligadinho que provavelmente você vai ser tocado por Deus hoje. Com certeza. É muito real isso quando Deus ele não une pessoas mesmo, ele une propósitos. Sim, E eu sempre falo, né? O Café com Ouro ele existe por um propósito. É um propósito de Deus que às vezes nem eu mesmo sei. sim, E um dia a gente vai entender um pouco mais, aos poucos ele vai nos mostrando, né? sim. E hoje eu trouxe você, Débora, para comentar sobre o Miss, porque assim como a gente estava comentando antes, existe um preconceito, né, sobre o Miss. E com certeza, depois de você ouvir a história da Débora e ela comentar sobre como é estar à frente aí do Miss e como ela entrou no Miss, vai mudar um pouco o seu conceito aí sobre o concurso do Miss que vai acontecer aqui. Débora, você é maquiadora, conta um pouquinho de como que você começou no ramo aí e como que isso te levou até o Miss. Sim. Então, vou começar bem do início para dar uma resumida para as pessoas entender como que eu dei certo na maquiagem. Hoje em dia muita gente inicia e acha que simplesmente é só você abrir um estúdio, né? É só você fazer vários cursos que você vai dar certo na maquiagem. Tudo precisa ter uma base. Todo o projeto que você vai fazer, você precisa ter uma base para que ele dê certo. Muita gente não sabe, mas antes de eu ser maquiadora, eu vendia cosméticos. Então, grande parte das minhas clientes de maquiagem, aluna de automaquiagem, já eram as minhas clientes de antes. Então, Nossa. eu até dei treinamento para algumas pessoas da área de cosméticos que eu vendia, porque eu criei uma estratégia que hoje em dia já é muito usado, né? Mas eu criei uma estratégia há uns 10 anos atrás que deu muito certo para mim. Eu sou mãe de duas meninas, né? A minha segunda gravidez foi uma gravidez de risco, então eu parei de trabalhar e a gente foi morar pro interior para cortar os custos, né? Porque só meu marido trabalhava. E aí, quando eu tive minha filha, eu sempre fui muito empreendedora e gostava de trabalhar. Não tinha como eu trabalhar lá do interior, então eu precisava arrumar um meio que eu pudesse trabalhar sem precisar se deslocar todos os dias para a cidade. A gente mora a 20 quilômetros da cidade. E aí eu conheci a Mary Kay, que é uma linha de cosméticos, né? E me apresentaram a oportunidade de vender Mary Kay. E eu achei incrível, né? O método inicial da empresa, que eles davam um kit inicial e a gente podia usar o kit nas clientes, na gente. E como eu gostava muito de maquiagem, eu gostava muito de cosméticos, eu entrei na primeira, né? Já Sim, você pedi o soube apoio que do meu era. marido, ele achou é, meio, vamos dizer assim, assustador entrar num negócio onde você não conhece. Eu mesma nem conhecia a Mary Kay, não tinha conhecimento naquele tempo, conhecia só a Avon, né? Que Sim. todo mundo Uhum. conhece há mais tempo. Então, ele meio assustado com os riscos, né? No início ele não quis, mas eu sou uma pessoa que quando eu quero algo, eu busco algo, eu tenho por objetivo, né? E eu vou atrás. Então eu falei, eu vou fazer. Se você me apoia ou não, eu vou fazer e E acabou, é e vou. isso. E eu tive muito apoio da minha iniciadora naquele tempo, a Felícia Jordana. É maravilhosa ainda. E ela me apoiou muito no início.
E eu, o que que eu fazia? Eu não tinha conhecimento de pessoas, não tinha muitas amigas, mas eu tinha o Facebook, que naquele tempo o Facebook era bem famoso. O que que eu fazia? Eu ia lá, adicionava as mulheres que eu via que gostavam de maquiagem, que gostavam de cuidar de pele, eu investigava o Facebook delas, e aí eu mandava uma mensagem para elas se apresentando, que eu era consultora de beleza, Mary Kay, que eu queria dar de presente para elas uma sessão de beleza para apresentar os cosméticos sem custo nenhum, era gratuito, e eu queria apresentar a linha de maquiagem também. E aí foi um sucesso, assim, tremendo. Eu consegui muitas clientes, eu fazia muita sessão, porque era algo inovador, ninguém fazia Claro. isso, né? Todo mundo ia nos conhecidos, e eu peguei o desconhecido. E aí, ali eu criei uma rede de cliente muito grande, eu vendia muito bem Mary Kay por mês. E aí, cheguei até a cadastrar pessoas, iniciar, tava num nível ali de Mary Kay muito bom. Só que aí eu conheci a maquiagem, conheci os cursos de maquiagem, e ali eu vi o meu amor pela maquiagem. E aí eu falei, se eu fazer um curso de maquiagem, né? Eu tinha muita cliente que queria fazer curso de automaquiagem, só que eu tinha feito curso de automaquiagem e eu ensinava o básico. Eu falava, eu não sou profissional, eu não ensino colar cílios, eu não ensino fazer contorno porque eu não sou profissional, né? Eu ensinava de graça, mas eu ensinava a fazer uma pele bonita, cuidar da pele, limpar, hidratar antes da maquiagem. Eu ensinava a aplicar um blush, um rímel, né? O máximo que eu ensinava. Mas as mulheres amavam e a forma como eu ensinava. Deus já tinha me dado esse dom de ensinar antes de eu imaginar que existia um Deus, né, de verdade, e antes de eu imaginar que eu ia dar muito certo na maquiagem. E aí eu fiz uma parceria com uma pessoa de maquiagem, a parceria não deu certo, eu saí muito ferida, né, com a profissional da maquiagem, e o meu marido, por ele ser muito protetor comigo, né? Quando ele viu a situação que eu fui ferida, lesada, ele, por instinto de proteção, ele falou: "Mas vai você fazer um curso de maquiagem profissional para você dar curso de automaquiagem para as tuas clientes, porque você é muito boa nisso, elas adoram você, então vai dar muito certo". E naquele tempo meu marido não tinha nem emprego, gente. Ele deu o cartão de crédito dele assim com uma fé de que ia dar certo. Nossa. Ele foi a primeira pessoa que acreditou em mim. É agora ou nunca. Isso. Ele me viu chorando e pensou: "Para parar de chorar, eu vou ter que fazer Dá o cartão de crédito. isso". Ó, mulheres, uma dica aí. Chora um pouquinho. Vai que cola. Vai que cola, né? Mas realmente eu fiquei muito mal e ali Deus abriu uma porta, né? E fui fazer o curso com a professora que eu tanto queria. Fiz o curso e saí de lá com um objetivo. Eu vi minha professora dando curso e eu falei, eu quero dar curso. Eu não quero só fazer maquiagem. Não importa o que as pessoas falem, que você tem que escolher o que você faz, porque você vai ser boa numa coisa. Eu vou ser boa nas duas coisas. Eu vou estudar, eu vou treinar e eu vou fazer acontecer. Então, eu quero dar curso. É isso que eu quero. E aí, a minha professora falou, mas você precisa se profissionalizar mais, se você quer dar curso, né? Estudar mais. Eu falei, o próximo curso que você tiver, eu vou fazer. Já desci na academia e falei, o próximo curso que tiver, eu vou fazer. E a mulher falou, beleza, já vou te deixar na lista. Daqui 2 meses. Eu falei, meu Deus. Eu parcelei o primeiro curso, eu vou pagar como? Caramba. Mas eu pensei, eu vou conseguir, eu vou arrumar esse dinheiro e eu vou pagar esse curso à vista. Cheguei em casa, falei pro meu marido, falei, eu preciso fazer outro curso. Ele falou, claro, amor, você vai fazer. Isso era em abril. Eu falei, amor, eu preciso fazer outro curso. Eu amei, eu preciso dar curso de automaquiagem. Maquiagem é maravilhoso, é isso que eu quero pra minha vida. Eu preciso fazer isso. Ele falou, claro, amor, final do ano que vem tu faz outro. Eu falei, não, é daqui 2 meses. Meu Deus. Ele falou, você tá louca? Nós vamos falir, nossa família vai passar fome, não tem o que fazer. Eu falei, não, vou Isso há trabalhar. quanto tempo atrás, Débora? Deixa eu ver, minha filha tem 8 anos, faz uns 6 anos mais ou menos. Nossa, 6 tua anos. filha tinha 2 aninhos. Sim, 2 aninhos. E eu falei, cara, se deu certo até agora, vai dar certo. Eu já tenho minha rede de clientes, é só eu usar, saber, chegar na cliente e falar. E eu sempre fui muito empreendedora em relação a isso. Eu não tive medo do novo, não tenho medo do novo, sabe? Eu tenho. O meu único medo é ficar no mesmo lugar. Isso é algo que me apavora, eu ter que ficar sempre no mesmo lugar. Sim. E aí eu mandei mensagem para todas as minhas clientes de Mary Kay que eu tinha várias, e eu ofereci o curso de automaquiagem, reverti a parte do valor em produto, que eu tinha um bom estoque e tal, e foi um sucesso tremendo. Era turmas de 10 meninas, uma atrás da outra, e daí uma indicava para outra, porque eu ensinava bem, modéstia à parte, eu sempre fui uma boa professora, porque eu amo conversar com pessoas, e o relacionamento com o cliente e com o aluno você faz quando você gosta de conversar. Nossa, conta muito isso. Isso. E eu sempre fui muito atenciosa com as minhas alunas, então eu era muito elogiada por isso. Então, assim, eu comecei a dar muitos cursos, porque
porque era uma cliente indicando pra outra e todo mundo queria fazer, porque assim, a mulher, quando ela vê outra fazendo, ela quer fazer também. Muitas vezes nem é porque ela quer, é porque ela vê a outra fazer. E aí deu muito certo, cresci assim de uma maneira absurda. Chegou num nível que eu atendia em vários salões, mas aí meu marido falou: não, a gente vai ter que abrir um estúdio pra você, porque você precisa de um espaço maior pra dar curso. No salão não tinha uma sala fechada, as alunas não se sentiam bem de ter gente vendo elas fazer a aula. Sim. E aí a gente achou uma salinha e investiu. A salinha era uma pizzaria antes da gente entrar. Eu nunca esqueço, Deus é muito maravilhoso. Era uma pizzaria. Quando eu entrei naquela sala, a sala era horrível, gente, horrível. Hoje eu penso, a sala era horrível. Mas eu entrei naquela sala e era a sala que eu podia pagar. E eu fiquei tão feliz de eu abrir o meu estúdio. Nossa, eu vou ter um estúdio de maquiagem. Eu não tinha nada, absolutamente nada. Eu pensei, não sei o que eu vou colocar aqui dentro, mas eu vou alugar. Meu marido me emprestou o dinheiro para mim pagar o primeiro aluguel, porque pagava adiantado para mim pagar ele quando entrasse os cursos. E entramos aí, ele encomendou uma penteadeira para mim, me ajudou a pagar uma penteadeira pequenininha e eu tinha outra penteadeira pequenininha. E na primeira semana já do meu estúdio eu já tinha um curso com 8 alunas e eu não tinha espaço. Caramba. E aí eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu já tenho 8 alunos, vou fazer o quê? Aí eu tenho uma amiga minha, que é a Lu, que Deus já levou ela, foi um anjo na minha vida, a Lu. A gente era muito amiga e a Lu, ela cuidava de uma associação que tinha restaurante. E aí eu lembrei que eles tinham fechado, vendido o restaurante, e pensei, vai que ela tem alguma mesa, né? Mesa de bar, né? Mas o que importa é que aconteceu o curso. Sim, exatamente. E aí eu liguei pra minha amiga e ela falou, olha, eu não tenho, mas minha filha tem e ela te empresta. Tipo, esse é o nível de amizade das pessoas, né? Eu não tenho, mas a minha filha vai te emprestar, por livre e espontânea pressão. E aí, isso. E aí ela foi lá, pegou as mesas, eu coloquei umas toalhas bonitas que eu tinha da Mary Kay em cima e deu tudo certo. Comprei uns puffs de papelão e as alunas ficaram muito felizes. A gente não tinha recepção, gente. A gente não tinha recepção, literalmente. A gente comprou um caixa, que era uma escrivaninha usada que a gente comprou de um escritório. E meu marido, ele tinha uma cadeira que ele ganhou. Meu marido trabalhava na delegacia de Palmas, que ele ganhou uma cadeira quebrada lá da delegacia, deram pra ele e foi a cadeira do nosso caixa. Foi muito engraçado. Hoje eu me arrependo de não ter feito um vídeo, cara, disso. Era muito hilário isso. Fazer um antes e depois, isso, um antes e depois. Nossa, cara, foi muito hilário. O início foi muito hilário. A gente sofreu, mas ficamos ali um ano trabalhando, né? Comprando as coisas aos pouquinhos. E aí, dali um ano, a gente conseguiu reformar a sala. A gente derrubou a parede. Meu marido fez textura, instalamos ar-condicionado, mudamos tudo, repaginamos a sala. Nossa, eu falei, ali demais. é muito bom você ver Deus movendo em você a bondade dele, é muito bom. E aí depois a gente se mudou pro centro, a salinha era na Alvorada, se mudamos pro centro e aí só veio a crescer o estúdio. Deus abençoou mais ainda, o estúdio foi sendo reformado, a gente comprou mais móveis. E agora, graças a Deus, o estúdio é maravilhoso. Eu olho para hoje, todo mundo que entra lá fala, ai, que lindo teu estúdio, ai, é tão aconchegante. Eu falo, Deus é muito bondoso, porque realmente foi ele que me deu. Nossa, que legal. Muito bom ver essas histórias de pessoas que realmente começaram do zero, né? Eu sempre falo, eu comecei do -1. E você falando da questão ali das fotos. Gente, eu tenho muito pouca foto também de quando eu comecei. Quando eu comecei, quem conhece sabe a minha história, que eu comecei num quartinho de fundo de quintal, assim. Uau. E era alaranjado também, sabe? A minha era verde, uma parede verde, cara. Tudo laranjado. Aí pensa, né? Uma estética num negócio laranjado. E aí a gente vai evoluindo e aí a gente pensa, caramba, por que a gente, né? Eu tirava poucas fotos, mas eu ainda perdi algumas, então, ai, que dó, né? De perder. Mas muito legal, assim, saber, Débora, sobre esse começo da história. E aí, ano passado, aí você, né, tá com o seu estúdio, enfim, né, maquiagens. E aí, quando foi ano passado, você teve uma oportunidade de expandir um pouco mais, pegar o Miss. Como que foi isso? Conta um pouquinho pra gente como que foi essa questão do Miss na tua vida. É muito engraçado hoje quando eu comento com as pessoas que são mais íntimas a mim. Às vezes a gente pede as coisas pra Deus e quando Deus dá a gente fica, meu Deus, eu não vou dar conta, é muita coisa. Eu lembro que há um ano atrás eu tive um deserto financeiro na minha empresa e aí eu comecei a orar e falar, Deus, me tira da maquiagem. Eu entendi que o meu propósito era estar aqui, mas tá faltando alguma coisa ainda, eu não tô entendendo. Ainda mais no tempo de pandemia, né? Que eu acredito que vocês foram muito... Nossa, fomos muito prejudicadas. Muito prejudicadas, né? A gente só não fechou o estúdio por causa de Deus, realmente. Deus que restaurou nossa empresa.
E aí, eu nesse momento aí de deserto, eu comecei a ter crise de ansiedade. E fazia um ano que eu não tinha mais crise. Eu tinha tido crise de ansiedade ali na pandemia. Comecei a ter crise de ansiedade, já estava no TAG, no transtorno de ansiedade generalizada. E aí eu fui consultar e a médica falou, né, me deu a análise clínica dela, né, e falou, olha, você já tem ansiedade generalizada, você precisa tomar antidepressivo. Eu falei, não, gente, eu tenho 28 anos de idade, como que eu vou tomar antidepressivo? Caramba. Aí ela me deu um natural para mim tomar, né, e eu tomei o primeiro mês. Adiantou, né? Mas do segundo em diante parece que o meu corpo já tinha viciado no remédio, ele não funcionava mais. Então ela falou, a gente vai ter que trocar e agora realmente você vai ter que tomar um antidepressivo. Você vai ter que tomar porque os sintomas, eu tinha sintomas assim à noite. Eu não conseguia dormir. Eu chegava, podia estar muito cansada, eu ia deitar na cama, eu tinha taquicardia, eu tinha tremedeira, eu tinha formigamento no corpo, eu tinha problemas intestinais, então eu tinha muito problema, tanto que eu fiz uma bateria de exame porque eu achei que eu tava morrendo de tanto problemas físicos que eu tinha, vamos dizer assim, de saúde, que eu achava que eu tinha, né? E aí ela falou, não, você vai ter que tomar um antidepressivo. Aí eu falei, eu não vou tomar, eu não aceito tomar. Ela falou, você precisa tomar, porque senão você não vai melhorar, só vai piorar. Falei, o que eu posso fazer, né, que não precise eu tomar? Ela falou, você pode melhorar a tua alimentação, você pode fazer uma atividade física, tudo isso vai ajudar a minimizar os sintomas. Curar não vai, né, porque a ansiedade, perante a ciência, ela é uma doença que não tem cura. Ela tem controle, mas ela não tem cura. Exato. Então, eu fui para a igreja, conheci Jesus, tive um encontro com Jesus, foi maravilhoso, pedi para Jesus me curar. E um ano ali eu não tive mais crise de ansiedade depois que eu fui para a igreja. E aí, naquele deserto financeiro da minha empresa, eu comecei a ter crise de ansiedade, comecei a orar, pedir para Deus direcionar por que eu estava tendo isso novamente. E que se eu estava passando por isso, eu queria ajudar as pessoas que passavam por isso também. Então, que Deus direcionasse algo que eu pudesse ajudar as pessoas. Porque a maquiagem, ela é terapêutica, ela ajuda, mas ela ajuda no momento ali, né? No momento em que a pessoa se maquia, aumenta a autoestima, mas ela não é algo que vai ajudar depois, quando a pessoa for para casa e tirar a maquiagem. No caso, quando ela for para casa e tirar a maquiagem, vai piorar, né? Muitas mulheres vão se sentir muito mal. E aí, Deus me apresentou a psicanálise, né? Eu tava lá um dia mal, acordei mal, fui orar, e aí minha comadre me mandou um vídeo da minha professora contando a história dela sobre a ansiedade. E aí ela falou que a ansiedade, ela tem uma raiz, ela tem uma causa, e que geralmente ela é gerada na infância, por traumas da infância, alimentado na adolescência. E era tudo que eu tava pedindo para Deus me falar o porquê do que estava acontecendo comigo. E ela falou, olha, eu tive tal trauma na minha infância. Quando eu fiquei adulta, tive uma crise financeira, literalmente a mesma coisa minha. Tive uma crise financeira. Já teve uma identificação ali no momento. Foi assim, tipo, muito de Deus mesmo. E ela falou, tive uma crise financeira e começou a me dar tal sintomas, o mesmo que eu tava tendo. E aí eu comecei a estudar muito e aí descobri a psicanálise, descobri que esse processo de psicoterapia ajuda muito a controlar a ansiedade, né? Tive um encontro com Jesus, né? Jesus também, quando você tem essa espiritualidade em dia, né? Ajuda a controlar muito. E aí ela falou sobre o curso, só que naquele tempo eu não tinha condições. Minha empresa já estava com um problema financeiro, como que eu ia pagar um curso caríssimo de psicanálise, né? E aí eu comecei a orar, pedir para Deus direcionar e tal. E direcionar se era da vontade dele eu fazer o curso, porque eu ainda estava duvidando. Poxa, mas será que é isso? Aí eu tive um sonho com Jesus em que eu estava em cima de uma passarela. Caramba. Falando sobre psicanálise. Que doideira. Sim, cara, muito. Tipo, isso em junho, né? E eu entrei no MIS em setembro. Tipo, lá Deus já tava preparando. No caso, lá Deus tava me amadurecendo pro projeto maior que ele ia trazer sobre minha vida. Nossa, pensa que louco você acordar com um sonho. Nossa, sonhei em cima da passarela. Mas como assim? Tipo, eu não entendia, cara, passarela do quê? E, tipo, tinha mulheres desfilando na passarela e não era eu desfilando, eram as mulheres, literalmente. Tipo, não era um sonho bobo, entende? Tinha um propósito ali. E aí, eu iniciei o curso e tal, e pensei, é isso, Deus tá me tirando da maquiagem, né? Ele me apresentou o curso, vou focar na psicanálise agora, e vou ser uma grande psicanalista, é isso que importa, vou ajudar as pessoas a se curar da ansiedade e tal. E aí, eu conheci a representante de Francisco Beltrão do ano passado. Ela estava indo para o Miss Guam Paraná e ela precisava de uma maquiadora. E aí ela me fez a proposta, né? Pra mim ver quanto eu cobrava dela pra ir lá e tal, né? Que ela queria fechar um contrato, porque ela precisava de uma maquiadora lá, porque ela precisava de várias produções. E aí eu fechei um contrato com ela e fui pro Miss Guam Paraná.
Só que Maquiar as meninas lá. isso, maquiar ela lá. Só que daí eu pensei, cara, eu tava pedindo pra Jesus me tirar da maquiagem. O que que tá acontecendo? Aí Deus me abre uma levou porta. mais ainda. Me abriu uma porta que eu nunca sonhei na minha vida que eu teria, né? Porque, tipo, quando a gente é maquiadora, a gente sonha em ir pra lugares grandes, lugares famosos, assim. Então, por 5 anos da minha vida maquiando, eu não tinha pensado em ir pra um lugar desse. E aí, de repente, quando eu quero sair, Deus me coloca nesse lugar. Mas, enfim, agradeci muito a Deus pela oportunidade, né? Cresci muito nesse tempo. Fui pra lá e lá eu tive um direcionamento maior ainda de Deus, né? Fiz algumas orações lá que Deus direcionasse o que eu tava fazendo lá, né? Porque eu não Sim. tava me sentindo. Você não tá no lugar. Parece que não é esse é o lugar pra mim vir, Meio Deus. perdida, Isso, eu tô assim. meio perdida aqui, não entendi ainda qual é o meu propósito de vir. Porque tudo bem, é sobre a maquiagem, mas existe algo a mais. O que Sim. é, né? E aí, que são os mistérios de Deus que muitas vezes a gente não entende. E aí, no terceiro dia do concurso lá, algumas meninas passaram mal, né? E eu pude ajudar elas com a minha formação em psicanálise. Então, ali, eu entendi que realmente Deus tinha me levado para lá porque Ele queria ajudar essas pessoas. Porque as pessoas estavam precisando ouvir a palavra dEle. Então, foi algo muito incrível, assim, incrível mesmo. Eu voltei de lá, sabe? Com uma felicidade e um contentamento dentro de mim muito grande. Quando a gente tá no caminho, realmente parece, a sensação é que realmente você está se sentindo preenchido, Sim, né? É muito doida, assim, eu sinto muito isso quando eu atendo pessoas. Quando eu atendo pessoas, e eu sempre falo, nenhuma pessoa chega até nós em vão. sim, Nenhuma. Então, depois que você começa a entender o porquê que Deus te colocou naquele lugar, e aí você cumpre o papel que Ele pensou pra você e te sim, colocou lá pra executar, é uma sensação de preenchimento, né? Eu sim, acredito que foi isso que você sentiu quando você saiu de lá. sim. Tipo, cara, eu vim aqui por algo muito maior. Sim. Eu tava indo em êxtase, né, por tudo que tava acontecendo lá. E aí, quando eu voltei de lá, eu entrei em contato com o diretor do Miss Grand Paraná, porque assim, pra quem trabalha nessa parte, como eu tava comentando contigo antes, de estética, de maquiagem, cara, os bastidores do Miss é muito incrível. E aí eu tive contato com os outros coordenadores de lá, que são maravilhosos também. E aí, eles, nossa, cara, eles me contaram a experiência deles e eu achei assim incrível, né? E eu voltei de lá e pedi pro diretor do Miss Grand Paraná como que funcionava, né, pra ser coordenador. E aí ele me mandou um áudio bem feliz, porque ele tinha visto o meu trabalho com as meninas, né? Com a Miss que eu tinha preparado, porque eu fiz a parte da assessoria dela. E ela foi bem lá no concurso. Aí ele falou, olha, ela foi bem, é o primeiro ano, e você fez um trabalho muito bom nessa preparação dela, você fez uma assessoria muito boa. E sim, a gente se interessa muito pelo teu trabalho, para nós vai ser uma honra ter você trabalhando para nós. Então ali eu senti muito a mão de Deus, sabe? Tipo, alguém que é diretor do Miss Grand estadual, né? Falar que é uma honra trabalhar comigo porque Deus está movendo alguma coisa. E eu fiquei muito feliz. Mas eu queria que Deus direcionasse, entende? E falasse para mim, sabe? É isso que eu quero mesmo. Você vai entrar em algo novo, é isso que. E aí eu fiquei uns 2 dias sem responder. E aí tive os direcionamentos de Deus, realmente que era da vontade dele, e entrei. E aí o diretor do Miss Grand Paraná também me fez a proposta, né? Ele viu que eu tinha ajudado as meninas lá, mesmo sem estar lá para trabalhar nisso, sem estar ganhando para isso, eu consegui ajudar as meninas lá. E aí ele me contratou para ser mentora de psicanálise de todas as meninas do Miss Grand Paraná. Então, ali eu vi o mover de Deus, que Deus estava usando a profissão que eu pedi para ele, ele já estava usando para ajudar outras pessoas, porque a psicanálise, muita gente, quando vê o nome psicanálise, as pessoas pensam que é quase parecido com a psiquiatria, mas não é. A psicanálise, ela veio para tratar doenças emocionais das pessoas com sessões de psicoterapia. Essas sessões de psicoterapia, o psicanalista ele vai ouvir o paciente, ouvir todos os traumas que o paciente tem. E nesses traumas, a gente vai conseguir direcionar e fazer a avaliação clínica de qual é a doença emocional que ele tem. Porque muita gente acha que é só ansiedade, mas existem muitas doenças emocionais. E muita gente se trata com um medicamento só. Existem outros medicamentos, né, que podem ser usados. O psicanalista, ele não é médico, né? Ele é um psicoterapeuta, então ele não pode medicar. O único médico que pode medicar é o psiquiatra, porque ele tem uma formação em medicina antes de
especializar em psiquiatria. Então, o que a gente indica para os nossos pacientes quando tem problemas, geralmente, de ansiedade, que é o que a maioria das pessoas tem, né? Sim. A ajuda que a gente pode dar na parte de ouvir, direcionar e indicar atividade física, melhorar a alimentação, né? Sim. Indicar essa parte da espiritualidade, porque Sim. ajuda muito. Indicar você tomar chá mais natural, em vez de tomar tanto medicamento que não seja indicado pelo médico, né? Porque o que é indicado pelo psiquiatra precisa ser tomado, Claro. né? Mas o que não é indicado, que as pessoas compram sozinho na farmácia, ele pode ser substituído por um calmante natural. Exatamente. Então é isso tudo que a gente indica, essa parte. Direciona tudo para evitar os traumas familiares, né? Porque às vezes por você ter tido um trauma na tua infância, você está desencadeando isso na tua família, claro, né? Muitas mulheres passam por alguns traumas e identificar da raiz do problema, aonde que tá, e aí a partir disso começar a tratar. Sim. Muita gente nem sabe, mas a ansiedade, ela não é gerada na vida adulta. A ansiedade, ela é gerada na infância. Então, ela é gerada na infância com algum trauma que a criança passou. Ela é alimentada na adolescência e na pré-adultez. Então, quando a pessoa se torna adulto, a pessoa começa a ter uma crise financeira, uma crise familiar, uma crise no trabalho. A pessoa começa a ter sintomas. E começam os sintomas simples de ansiedade normal e daí sem o tratamento, já vai para o transtorno de ansiedade generalizada. E esse transtorno de ansiedade generalizada, tem muitos pacientes que já precisam ir para um psiquiatra, porque tem muitos sintomas, né? Eu até já tive paciente que até já tentaram suicídio. Então, tipo, já tá num nível muito alto de sintomas, né? A pessoa já tá desenvolvendo uma tentativa de suicídio porque a pessoa já tá num desgaste emocional extremamente grande. Sim. Então, ali já é algo que já está fora da nossa alçada, a gente fala. A gente tem paciente que a gente pode tratar por sessão de psicoterapia, mas tem paciente que realmente tem que ser encaminhado para um psiquiatra. Sim, perfeito. E aí, você dentro do evento, você conseguiu, além de maquiar, né? Então, você foi para esse evento de Miss. Além de maquiar, você ajudou, né? As meninas que estavam lá em crise de ansiedade com essa tua formação de psicoterapeuta? Psicanalista. Psicanalista. E aí, a partir disso, começou o mover para você estar aí na coordenação de um MIS aqui em Francisco Beltrão. Sim. A partir disso, a gente teve a oportunidade aí, porque a gente recebeu a proposta para coordenação aqui, só que aí o coordenador, o diretor do Miss Grand Paraná, ele deu duas opções, né? Ou eu podia escolher uma menina daqui, preparar e levar para o Miss Grand Paraná, igual acontece em muitas cidades, né? Ou eu podia fazer um concurso municipal. Só que aí eu pensei, se você for preparar alguém para levar para o Miss Grand Paraná, você vai ter que ter patrocinador, né? Os dois você vai ter, porque você vai ter gasto. Então é mais fácil a gente fazer um evento municipal, porque Francisco Beltrão é uma cidade que gosta muito de concurso de beleza, mas fazia anos que não tinha mais. Então vamos fazer um concurso municipal que vai dar mais visibilidade para os nossos patrocinadores. E realmente a gente criou um concurso que ele é o primeiro concurso do Brasil que dá toda a preparação para as meninas. Então nessa preparação que a gente dá, elas estão tendo tudo o que elas precisam. Elas têm academia, tem nutricionista, tem personal, tem estética facial e corporal, tem aulas de passarela, né? Tiveram aula de mentoria sobre o discurso da paz e da entrevista com jurados, que eu vou comentar também depois, que é uma das especialidades da nossa franquia. Elas têm a preparação emocional também, algumas das meninas já fizeram psicoterapia comigo, então elas estão tendo todo o acompanhamento necessário para chegar, né, no dia do concurso e fazer uma boa apresentação, né? Porque a gente não quer que seja só um espetáculo para nós, a gente quer que seja um espetáculo para elas também, para que elas tenham uma transformação igual a maioria está tendo uma transformação dentro do concurso. Com certeza. É porque também, falando um pouco de algo polêmico, né? Existe muita polêmica quando se trata de concurso de beleza. Por quê? Mostrar o corpo, enaltecer a beleza, e aí parece que fica uma coisa muito supérflua. Algo muito assim, digamos, de avareza mesmo, né? Isso. E eu achei muito legal que esse não é o intuito, né? O MIS tem outro intuito. Então, é uma visão diferente que, claro, é a primeira edição. Muitas pessoas ainda não estão conhecendo, não estão entendendo como que é.
Então, assim, eu tenho certeza que vai ser um evento muito legal, diferente, onde quando a Débora ela me apresentou o Miss Grand, eu fiquei encantada, porque é algo realmente muito sério. Então, não é algo assim, é um evento totalmente preparado por mulheres, Sim. então isso é muito legal. Então, mulheres sendo preparadas por mulheres, né? E toda a seriedade em trazer uma transformação para as meninas, em fazer algo muito melhor, muito voltado, assim, com realmente um propósito. Né? Sim. E aí fala um pouquinho desse propósito aí, porque é algo bem difícil, né? Porque eu sei que todos olham assim com o olho meio torto quando fala de Sim. Miss. E você é uma pessoa, né, de Deus, já falo, uma pessoa de Deus, assim, com esse evento. Como que é? Como que tá sendo os desafios aí em relação a isso? Então, primeira coisa que realmente acontece é o preconceito. De ambos os lados, o preconceito de pessoas que não acreditam em Deus, né? E preconceito de pessoas que acreditam em Deus e que não entendem, né? Tipo, o que que você tá Sim, fazendo o que aí, que eu tô Débora? Tá fazendo aqui? louca? Mas uma das coisas que Jesus falou é que o evangelho dele precisa ser pregado em todos os lugares. Jesus ele não veio para a terra para salvar os perfeitos e os justos. Jesus veio para salvar os pecadores. Então, muitas vezes a gente tem propósitos para chegar a lugares improváveis. Então, eu já sou uma pessoa improvável. Deus me escolheu como sendo alguém improvável e fazer eu crescer. Eu tenho muitos testemunhos de Deus. Tive muitas experiências com Deus que foram sobrenaturais. Então, Deus escolhe pessoas improváveis para tornar grandes e levar para lugares improváveis o nome dele e a bondade dele para as pessoas, né? O MIS, ele é um propósito porque muitos concursos, as meninas não são cuidadas, as meninas não têm esse cuidado, e o nosso é um dos primeiros que está fazendo isso, está tendo esse cuidado. O Miss Gwen estadual também é o primeiro concurso estadual que vai dar mentoria emocional para as meninas, então é o primeiro concurso que se preocupa com a saúde emocional das meninas, que vai dar Que esse legal. acompanhamento. Então nós aqui entramos com um propósito realmente de transformar vidas, pegamos pessoas que muitas meninas ali entraram, nunca tinham aparecido na rede social e hoje elas fazem uma divulgação maravilhosa para as empresas. Então, estão tendo uma transformação. A gente está vendo o crescimento delas. É algo que vai mudar a vida delas também. Isso. Então, é isso também que eu vejo muito. Por exemplo, né? Elas começam lá a fazer a divulgação, a aparecer mais. E é muito legal que a primeira coisa que a Débora me falou é quando, né, fez a seletiva lá com as meninas, é o porquê. Pedir para elas o porquê de ser Sim. Miss. Que não é um papel simples, não é um papel, digamos, avarento, Sim. tipo, digamos assim, né? É algo muito maior que isso, é representar a cidade, né? Muitas pessoas não têm o conhecimento do verdadeiro sentido de ser uma Miss, por causa desse preconceito de antigamente de achar que Miss era só beleza física, né? Que era só beleza do rosto e do corpo. Sim. Mas a nossa franquia ela tem uma seleção diferente de escolher uma Miss. A franquia quer que realmente a Miss seja escolhida por ser alguém, claro, bonita, porque é um concurso de beleza, né, gente? Sim. Não vamos ser hipócritas de dizer que a pessoa não precisa ter beleza. Mas principalmente que seja alguém que tenha inteligência emocional, alguém que tenha caráter, que tenha princípios e alguém que seja madura, né? A gente não quer pessoas imaturas para assumir a coroa. Por quê? Quando você assume a coroa, você assume a imagem da cidade que você vai representar. Quando você assume a coroa do estadual, você assume a imagem do estado que você vai representar. E nós, desde o início, a gente está trabalhando para que no nosso concurso saia uma representante de Francisco Beltrão, mas que não seja só a Miss Gwen Francisco Beltrão, que ela traga a coroa estadual para nós, que ela traga a coroa nacional, que ela vá para o Miss Gwen International. Então, a gente quer que realmente ela cresça. Por quê? O nosso concurso ele faz processos diferentes na escolha. Para começar, as meninas já são avaliadas desde o início, quando elas são selecionadas. São avaliadas pelos comportamentos delas, pela dedicação, porque elas têm contato com os nossos patrocinadores constantemente, né? Então, estão sendo avaliadas em tudo isso. Vamos ter entrevista com jurados, onde elas vão ser testadas se elas são maduras, se elas são intelectuais para responder as perguntas. Vamos ter o discurso da paz, que é onde a gente fala sobre a violência contra a mulher, que elas vão defender a Lei Maria da Penha, onde elas vão
falar a opinião delas sobre isso, o que poderia melhorar, né? Então, não é só o desfile final, vai acontecer muita coisa que as pessoas não têm conhecimento, e é por isso que eu deixo aqui bem, bem bem intenso o meu convite às pessoas a conhecer a nossa franquia, a conhecer o nosso concurso e a participar do nosso concurso no dia 10 de fevereiro, porque realmente as pessoas vão entender que é um concurso diferente, é um concurso sério, que realmente dá visibilidade para as empresas de uma maneira séria, não é algo que é envolvido a escândalo, né? É algo que é envolvido a coisas erradas. Nós já optamos por ter uma franquia só de mulher para levar essa segurança para as nossas meninas, né? Então, se você ainda não conhece a nossa franquia, o nosso Instagram, ele é o Miss Gwen, FB _. Entra lá para conhecer, para vocês verem o trabalho das meninas. Sigam as meninas, as nossas candidatas que estão lá no nosso feed para ver o desenvolvimento delas. Elas estão indo muito bem. Então, estão tendo um pouco de dificuldade nessa parte da divulgação da rede social, porque é algo novo para muitas delas, Sim. né? Algo Muitas novo. delas não tinham contato com isso, né? Isso. E é muito legal porque, querendo ou não, a gente está no mundo digital. Sim. E aí, essa transformação, esse quebrar ali de barreiras para elas estarem à frente aí, divulgando empresas, falando realmente, né? Aí sobre as empresas, é algo muito engrandecedor para elas, né? Vai ser muito válido, porque não é só o Miss, tem um pós-Miss. Sim. E o pós-Miss é o que vai trazer o de diferente na vida delas, né? O que elas aprenderam, né? É o que eu falo para elas, Lu, a oportunidades que elas têm em mãos. Sim. Né? O concurso ele não promove para as candidatas só uma coroa, só uma faixa. Ele promove também uma mudança de comportamento. Sim. E ele promove oportunidades diante dos patrocinadores, porque as Miss que se destacarem mais, obviamente, vão ser contratadas pelos patrocinadores para continuar a divulgação, né? Com certeza. Então é assim, os patrocinadores, muitos não tinham divulgação por rede social, estavam sedentos por isso, né? Queriam entrar na era digital, mas não tinham conhecimento em quem contratar. Então, se a Miss ali, se a candidata fez uma boa divulgação, fez uma boa preparação, teve um bom comportamento perante aos patrocinadores, que isso é algo que a gente preza muito, é que ela tenha um bom comportamento perante os patrocinadores, para que realmente os patrocinadores sejam bem representados. Exatamente. Nossa, muito legal, fiquei muito encantada com isso, tanto é que eu sou uma patrocinadora do Miss. E com muito orgulho estarei lá dia 10 de fevereiro, então assim, fica o convite também. Para vocês estarem aí acompanhando esse Miss, vai ser algo surreal, diferente. Tenho certeza que todas as coisas que nós colocamos em ação, que tem propósito de Deus, vai dar certo. Nós estamos aí com muitas expectativas para o nosso concurso. Está sendo taxado como o maior concurso municipal do Paraná. Então, a gente está se dedicando ao máximo, né? Estamos trabalhando ao máximo para que, quando as pessoas cheguem lá, sejam impactadas pela diferença do nosso concurso. Então, e creio que as pessoas vão se sentir muito bem lá. Vocês vão estar no lugar certo. Com certeza. Débora, o que você diria, assim, para uma pessoa que está desanimada, seja ela no ramo da maquiagem, seja ela aí na vida empreendedora, principalmente aí com a tua história mesmo, né? Você como mãe, né? Porque eu vejo assim, eu não sou mãe, então assim, eu não tenho tanta autoridade para falar para as pessoas, né? Para as mães, porque eu vejo assim uma dificuldade maior. Então pensa só, Débora, é esposa, é mãe, é empresária, né? Tem aí o segmento tanto da maquiagem, tanto do Miss agora. Então, assim, eu percebo assim que a tua vida é uma loucura, né? A vida de todo mundo, né? Porque a gente tá todo o tempo todo fazendo mil coisas. Mas quando você relaciona aí o fato de ser mãe, é algo assim que é realmente um papel onde você tem que se dedicar, né? E como que você faz para conciliar tudo isso? E que recado você deixa aí, principalmente para as mães, né, que querem empreender também e às vezes se sentem impotentes, que eu acho que é isso que faz, né, muitas pessoas desistirem também. Eu acho que antes de qualquer coisa é você ter um auxílio da tua fé.
Eu acho que qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, a gente sempre precisa ter um direcionamento de Deus e precisa ter uma confiança de que Deus vai estar com a gente. Então, tudo que eu tenho agora, tudo que eu consigo conciliar, nada disso é graças a mim, a minha capacidade, é graças a Deus. Porque se fosse antigamente, antes de eu conhecer Jesus, eu não teria capacidade para lidar com isso. Eu não teria uma família que me auxiliaria como me auxilia. Então, eu tive uma família transformada por Jesus, quando nós conhecemos Jesus. Eu tive um casamento transformado por Jesus. O meu casamento, ele era um casamento muito conturbado. E quando a gente conheceu Jesus, eu fui transformada, meu marido foi transformado. Então, a gente está fazendo uma transformação na família toda. Eu acredito que, antes de tudo, você tem que buscar Deus. Eu respeito quem tem outras religiões, mas eu sempre vou falar e vou propagar o nome de Deus, porque eu sou uma promessa dele. Então, eu recebia promessas dele desde quando eu estava na barriga da minha mãe. Então, eu acredito que o mínimo que eu posso fazer por tudo que ele faz por mim é falar sobre o nome dele. Com Então, certeza. a primeira coisa é você ter fé em Deus, ter fé e buscar Ele. Não adianta só você falar que você tem fé e você não buscar. Deus, vou falar a verdade, o Deus que eu sirvo, Ele é um Deus vivo, um Deus presente e um Deus que fala com as pessoas. Muita gente tem medo disso, mas Deus é um Deus que fala com as pessoas, que dá sonhos proféticos para as pessoas. Então, busque a Ele, com certeza Ele vai direcionar o melhor caminho. Segunda coisa é você ter uma família que te auxilia. Eu não conseguiria fazer tudo que eu faço se eu não tivesse um marido maravilhoso que me auxilia, que Deus transformou, e eu sou muito grata a Deus por ter ele. Se eu não tivesse uma sogra que me ajuda muito, minha sogra mora próxima à minha casa e ela me auxilia muito com as minhas filhas, né? Se eu não tivesse minhas irmãs, que quando eu preciso também me ajudam com as minhas filhas. Então eu tenho uma família que é muito acolhedora. Essa família é uma família que realmente foi transformada por Deus. Então não existe você dizer que existe uma receita pronta para tudo isso, porque cada um vai passar por um processo. Eu passei Exatamente. por um processo, outra pessoa vai passar por outro processo, mas os processos são possíveis se você tiver Deus. Se você não Perfeito. tiver Deus, eu não tenho o que te dizer. Perfeito. Nossa, você falando aqui, eu tava lembrando de uma passagem que eu ouvi que falava assim, que acho que foi no que Jesus estava lá, né, subindo com a cruz, e aí teve a sétima passagem, se eu não me engano, que é as passagens, né? Então, na sétima, ele já não aguentava mais, né, com o peso da cruz, e teve, se eu não me engano, teve um discípulo que foi ajudar ele a dar o ombro para ele. Se eu não me engano, era João, não lembro assim, mas enfim. Teve uma pessoa que foi e ajudar naquele momento ali que ele estava não aguentando mais. E aí a passagem falava assim, a reflexão falava sobre se até Jesus estava no seu momento mais difícil, precisando de um ombro amigo, precisava de um ombro amigo. Imagine nós, meros mortais. Sim. Né? Então, assim, a gente nunca consegue nada sozinho. A gente nunca vai conseguir nada sozinho. É sempre sobre as pessoas que estão ao nosso redor nos apoiando, né? Você pegar, muitas vezes, nossa, mas eu não tenho ninguém que me apoia. Mas se pega em Deus, né? Sim. Se apoia em Deus. Então ele tá ali com o ombro amigo dele, falando: não, vem que eu te Sim. ajudo, vem que eu te ajudo a levar, né? Esse peso que para você tá sendo um peso agora, eu vou te ajudar a levar. Sim. Então, assim, me fez muito lembrar sobre isso, que às vezes a gente é muito egoísta. Sim. De achar que a gente vai conseguir as coisas sozinho, que a gente não precisa das pessoas, que a gente não precisa de ninguém. A gente precisa, né? Se até ele precisou, imagina nós, né? Jesus, ele sempre está à porta. A gente sempre fala que Jesus, ele sempre está à porta. Mas para ele entrar na nossa vida, a gente precisa abrir a porta. Jesus, ele é tão perfeito, tão maravilhoso e tão educado que ele não invade a vida de ninguém sem a permissão da pessoa. Então, se você precisa dele, você precisa pedir para ele entrar. Ele só vai entrar se você pedir para ele entrar. E ele não porque ele quer que você se humilhe para ele. Ele quer que você demonstre para ele que você é dependente dele. Porque a partir do momento que você demonstrar a dependência por ele, ele vai te honrar de uma maneira sobrenatural, né? E muitas pessoas julgam, vamos dizer assim, blasfemam sobre os problemas que passam, as dificuldades que passam, mas, poxa vida, Jesus veio para a Terra e sofreu tanto por nós.
Real. né? Quem somos nós para não sofrer, Sim. né? É que a gente fica buscando uma vida perfeita. Isso, que não existe. Não existe. Não existe vida perfeita. E tem algo também muito, muito forte que eu ouvi também. Eu gosto muito de ouvir, né? Assim como aqui a gente faz algo para que as pessoas ouçam também. Eu Sim. gosto muito de ouvir para me fortalecer. E imagina só, você faz lá uma oração, seja feita conforme tua vontade. Sim. E aí eu ouvi assim, gente, essa é a oração mais perigosa Uhum. que você vai fazer na tua vida, seja feita conforme a tua vontade. E aí você se segura, porque vai ser feito conforme a vontade dele. Sim. E nem sempre, aí que tá o grande pulo do gato. As pessoas acham que quando você entrega tudo pra ele, nossa, vai ser tudo um mar de rosas. Na verdade, não, né? Na maioria das vezes vai vir o quê? Muitas provações. Muitas provações para provar realmente que você está seguindo ele, Sim. que você vai ter ele como realmente o salvador, né? Sim. E que se a gente vai conseguir aguentar mesmo. Imagina Sim. tudo que ele aguentou por nós, né? Então a gente vai passar sobre provações. A Sim. vida é sobre isso. Muita gente perde a oportunidade de receber grandes bênçãos por causa disso. Desiste na metade do deserto. Uhum, Jesus passou 40 dias no deserto, fazendo jejum, né, por nós. exato. Jesus foi tentado 40 dias pelo diabo e ele venceu. Muitas provações que a gente tem, principalmente quando as pessoas se aproximam de Deus, logo no início. A pessoa começa a ter muita aprovação, porque é o inimigo colocando na cabeça dela, não vale a pena seguir Deus, né? Ai, Não vai é dar bom. tudo errado, Isso, começa a dar tudo isso, começa a dar errado. tudo errado. E aí a pessoa ali desiste e perde as bênçãos futuras que ela ia Uhum. receber. Então, assim, você servir a Jesus não faz tudo ser perfeito, mas ele torna as coisas possíveis. Jesus, ele torna os propósitos possíveis. Então, se eu tenho um grande sonho e eu entreguei nas mãos de Jesus, não vai ser perfeito até chegar no sonho, mas Jesus vai fazer possível Sim. o sonho de acontecer. É isso que as pessoas se confundem e muitas vezes se desviam de Deus por causa disso. Por achar que quando ela aceitar Jesus, a vida dela vai ser perfeita. Perfeito. Aqui na Terra não tem nada perfeito. Perfeito vai ser no céu quando Jesus nos levar. Então, Aham. é o único lugar que vai ser perfeito, vai ser lá. Porque aqui a gente vai viver uma vida de provação. Se até Jesus sofreu aqui na Terra, né? Mesmo sendo certeza. perfeito e imaculável, imagina nós. Nossa, é realmente isso. Tem uma passagem que fala sobre que, né, no lugar onde a gente vai ir, vai ter onde Jesus está e vai nos levar também, Sim, vai ter ruas de ouro. sim. E aí foi muito forte, assim, que eu li num devocional do David Leonardo. Uhum. E aí eu fui na igreja e eu tive a explicação dessa passagem, onde falava assim o porquê, né? Eu li que lá e fiquei encantada, né? Sim. Nossa, ter ruas de ouro, né? E aí, quando eu tive a explicação, eu tive certeza, assim, que Deus é perfeito. Então, olha só, a explicação que eu ouvi aqui, o porquê que vai ter ruas de ouro. Porque aqui na Terra, o ouro, ele é muito valorizado, né? Sim. E muitas pessoas deixam o ouro entrar dentro do coração. E lá vai ter ruas de ouro, por quê? Porque o ouro tem que estar embaixo dos nossos pés. Sim. Que nós temos que pisar no ouro Sim. e não colocar. E aí eu trouxe algo muito. Uma reflexão sobre a máscara de ouro, Sim. né? Que você use ouro, que você use ouro, que você passe ouro, que você, né? Mas que você não deixe, que você não deixe o ouro entrar dentro do seu coração, Sim. né? Então, o principal é você nunca deixar o ouro entrar dentro do teu coração, porque Sim. aí você tá tomado por algo que não é de Deus, né? Sim. Deus, ele quer que o dinheiro, ele não pode, a riqueza, né? Uhum. Ela não pode, a gente não pode servir a ela, né? Sim. A gente tem que servir a Deus e fazer com que o dinheiro nos sirva, né? Sim. Essa parte é algo que para mim também é muito, vamos dizer assim, incrível, né? Porque Deus, ele é o dono de toda a riqueza. Às vezes o mundo ele distorce para as pessoas sobre a real validade da riqueza. Muitas pessoas começam a enriquecer, né? E o dinheiro, no caso aqui o ouro, né? Ele invade o coração das pessoas e se torna o Deus das pessoas. Muitas Exato. pessoas não têm Deus porque o Deus delas
é o dinheiro. Aham. Então, eu lembro muito de uma passagem na Bíblia que Jesus falou, contou para os seus discípulos, que é a parábola do jovem rico. Que tinha um jovem rico que Jesus estava pregando para muitas pessoas, e ele chegou em Jesus e ele falou: Bom mestre, o que eu preciso para entrar no reino dos céus? E aí Jesus já discipulou ele que bom era só Deus, ele não poderia ser chamado de bom. E aí o jovem rico continuou: Mestre, o que eu preciso para entrar no reino dos céus? Aí Jesus falou: Você precisa cumprir os mandamentos que Moisés deixou, né? Não pecarás, não matarás, amar o teu Deus sobre todas as coisas, honrará pai e mãe. E ele falou: Mas eu já faço tudo isso. Aí Jesus, conhecendo o coração dele, Jesus olhou para ele: Se você quer entrar nos reinos dos céus, vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres. Nossa. E me segue. E nesse momento, o jovem rico se distanciou de Jesus e saiu com um semblante triste. E aí Jesus falou para os seus discípulos: É mais fácil passar um camelo numa agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus. E aí muita gente confunde essa frase de Jesus, quando Jesus fala que é mais fácil um camelo passar numa agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus. Isso não significa que pessoas prósperas são esses ricos que Jesus falou. Isso significa que para muita gente o dinheiro é o Deus do coração delas. O dinheiro já endureceu o coração, e para elas ter que dividir, ajudar, é algo que incomoda, dói para elas. Então Jesus, ele falou nessa passagem sobre como as pessoas amam o dinheiro mais do que a Deus. Porque se você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai entender que você precisa seguir os mandamentos dele. E seguindo os mandamentos, você vai se tornar uma pessoa mais generosa. Se você seguir Jesus, você vai entender que Jesus, ele deu tudo por nós. Então, doar aos pobres, ser generoso, ajudar o próximo, é algo que agrada muito a Jesus. Mas não que a gente tem que fazer só para agradar a Jesus, tem que fazer para a gente ser um ser humano melhor. Exato. Porque por experiência própria, quando a gente ajuda o próximo, o nosso coração se enche de felicidade. Com certeza. E é muito real isso. E outra coisa que eu aprendi que foi grandiosa pra mim, que isso não é uma moeda de troca. Eu sempre ajudei, sempre gostei de ajudar, mas muitas vezes eu fazia como uma moeda de troca. Sim. Então, que a gente faça as coisas que não seja como uma moeda de troca. Por exemplo, lá no meu trabalho, hoje, claro, a pessoa vem e contrata um serviço, né? Tanto de maquiagem, tanto, né? Que nem você vai contratar um serviço de maquiagem ou, tipo, um curso de maquiagem, enfim. Quando você tem um propósito em tudo que você faz, você não vê aquilo só como um ganhar de dinheiro. Não. É muito mais que isso. Quando tem propósito, você vai transformar a vida de uma pessoa. Então, você não vende um curso de maquiagem, você vende uma transformação na vida da pessoa, né? E aí, você enxergar além do ganho, além do dinheiro, né? Então, por isso que é muito legal quando você vai colocar o pé em algo e aí você está próximo de Deus e você entende que aquilo tem um propósito. Então, o Miss tem um propósito na tua vida, a maquiagem tem um propósito na tua vida, né? Assim como a estética tem um propósito na minha vida. Porque, olha só, além de... Eu entrei na área da estética. Eu comecei a conhecer pessoas, falar com pessoas, e eu falei, cara do céu. E as pessoas iam me falando assim que... até hoje eu recebo o brinco, sabe, que eu falo... as pessoas, elas me veem muito como uma terapeuta, assim. E eu falo que isso é um dom de Deus, é Deus usando a gente. Então, eu acredito muito que Deus usa as pessoas. Em cada fase da vida tem uma pessoa que vai chegar e que vai ser a pessoa que vai te dar um direcionamento de Deus, que é Deus falando ali com você. Só que, como você falou, a gente precisa exatamente pedir para que ele... que a gente dê abertura para ele na nossa vida, né? Então, muito legal, Débora, adorei conhecer um pouco da tua história, trazer um pouco, né, do todo o teu aprendizado, principalmente aí falando de um propósito de Deus. E o Café com Ouro é um propósito de Deus, então, assim, eu não tenho problema nenhum de falar o podcast, pro canal do YouTube inteiro, assim, sempre falar dele, sabe? Tanto é que tudo agora... até eu compartilhei esses dias, né? Nossa, mas por que você fala tanto de Deus? Porque agora é só Deus, é só Jesus. Porque realmente é a transformação que isso causa. É quando você encontra o porquê das coisas, né?
o porquê de tudo isso e é a obediência. Tenho certeza que o teu trabalho é uma obediência. Sim. E quando as pessoas elas se sentem perdidas, se você aí do outro lado, muitas vezes se sente perdido no que você está fazendo, porque eu recebo muita mensagem assim: "Nossa, Lu, como que você se descobriu na estética? Ah, como que você soube que era isso? Nossa, eu tô há tanto tempo trabalhando assim, e eu não sei se eu quero ir para estética, eu não sei o que que eu quero fazer." Peça direcionamento, Sim. né? Então, hoje, já encaminhando aí para o final da nossa gravação, eu quero dizer aí para você, com tudo isso que você ouviu aqui, se você ficou até o final, se você se sente perdido em algum momento da sua vida, peça direcionamento para ele, que eu sei que com certeza ele vai usar pessoas para chegar até você e te dar direcionamento. Muito obrigada, Débora. Você quer deixar uma mensagem final aí para os Então, nossos? você comentou sobre as pessoas te perguntar sobre o que fazer e o que é propósito. Nós temos uma professora da escola bíblica da nossa igreja, que é a Melânia, que além de professora, ela é minha amiga, eu amo muito a vida dela. A Melânia, ela nos ensinou que o propósito de vida nosso, muitas vezes a gente pede para Deus, qual é o meu propósito, qual é o meu propósito? Que o nosso propósito de vida, geralmente, ele tá ligado aos traumas que a gente viveu, a nossa história de vida. Total. Então, eu tenho um propósito de vida na psicanálise porque eu sofri muitos traumas na minha infância. Então, eu sou usada por Deus para ajudar a curar as pessoas, né? O teu propósito de vida na estética provavelmente foi por causa de algo que você passou que desenvolveu, né, essa vontade de fazer as mulheres se sentirem melhores, Sim. né? Então, se você precisa descobrir qual é o seu propósito, faça uma autoanálise, uma autorreflexão sobre o que você viveu e peça o direcionamento para Deus, para que Deus mostre para você qual é o propósito que ele tem com você, porque Deus sempre vai mostrar. É só você pedir que Deus sempre vai mostrar, mas muitas vezes não é no teu tempo, é no tempo dele. Tem Às uma vezes frase ele que revela fala: no teu maior problema está o teu maior propósito. isso, que é o que eu falo. Nos maiores desertos saem as maiores bênçãos. Então, onde está a tua dor, ali vai sair a cura para outras pessoas. Então, a Exato. dor que você passa, a dor que você passou, ela vai servir de cura para outras pessoas. Perfeito. Então é isso. Muito obrigada, Débora, pela sua participação. Muito obrigada mesmo. Com certeza aí o Miss vai ser fantástico. A gente vai marcar um outro episódio aí para falar do Sim. Miss, do Sim. resultado do Miss. Sim, Então, com quem sabe certeza. trazer Sim, nossa a candidata nossa vencedora. candidata vencedora aí, com certeza vai Sim. ser fantástico. Sim. Muito obrigada pela participação e as portas do Café com Ouro estão sempre abertas aqui para você. Imagina, Lu. Eu que agradeço você a oportunidade de me permitir vir aqui no teu propósito também, compartilhar a minha vida e os meus propósitos, né? E eu creio que Deus vai te usar muito ainda para chegar nas pessoas. E pode ter fé que Ele usa os improváveis, né, para fazer eles grandes, para chegar em outras pessoas. Com certeza, muito obrigada. E é isso, o Café com Ouro de hoje. E até semana que vem, uma semana abençoada aí na sua vida, que Deus conduza os seus caminhos. Até semana que vem. Tchau! Tchau!